Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o missionário Marconi voltando novamente na tarde deste dia, dando sequência aos novos ensinamentos da parte de Deus. E nesta tarde nós falaremos e daremos sequência no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. E o tema é a fé e os 5 sentidos. Para que você não possa ser enganado, Deus, quando Ele te dá uma fé e diz que você terá que viver pela fé genuína, ou o justo viverá pela fé, Ele ainda te diz que você tem que ter 5 sentidos. Você vai entender o porquê desses 5 sentidos que Ele deu ao ser humano para que possamos ter um tato referente a toda a situação que convivemos na face da terra. Amém? E diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé e os 5 sentidos. Fé sem fé é impossível. É ou não é? Se você não tem fé, é impossível você crer na fé. Então, fé sem fé é impossível o homem se aproximar de Deus. Porque se ele não tem fé, como é que ele vai acreditar em Deus? Não é mesmo? Amém? Nesse sentido da fé, o objetivo da visão de Deus é não dar esperança ao inimigo de te derrotar. Então, nesse sentido da fé, o objetivo da visão nossa, é não dar esperança. Um dos maiores erros é confundir a fé com os sentidos naturais. Muitos estão falando do teu sentido natural, que são os 5 sentidos que eu vou explicar aqui o que significa, e muitos estão confundindo esses sentidos naturais com a fé genuína que você tem que ter de Deus, para não ser enganado pelo inimigo. Amém? Então diz aqui, a fé é a certeza de que Deus realizará aquilo que prometeu na sua palavra, para aqueles que nelas creem, de todo o seu coração. Enquanto que os 5 sentidos, a palavra de Deus é uma só, para que você creia na palavra dele. Agora, os 5 sentidos que eu vou falar é outra parte. Então, os 5 sentidos significam o quê? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Amém? São evidências naturais de todo ser humano, dado por Deus, para que possamos ter, como assim? O tato, se você tiver no escuro, tiver tudo apagado, você, pelo tato, você vai seguindo, passo a passo, até encostar numa coisa para não cair em precipício. O olfato é você sentir o cheiro das coisas que você está próximo, como um cadáver fedendo, um cachorro morto e assim sucessivamente, odor fedorentos. E o paladar, quando você sente o gosto daquilo que tu está comendo. E a audição é o que você ouve, você não é surdo, e a visão que você enxerga porque você não é cego. Então esses são as evidências naturais de todo ser humano. E a convicção vem de Deus, dado por esses 5 sentidos. A convicção vem de Deus, já a dúvida é de quem? Se a convicção vem de Deus, a dúvida que você tiver no teu coração vem do diabo. Olha só como é que são as coisas. Amém? Mas quais os sentidos ou veículos que Satanás usa para gerar dúvida em você? Você sabe? Não, né? Então vá prestando atenção para poder aprender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo sopra na mente pensamentos que obrigam as pessoas desprevenida de Deus, não tem Deus no coração, está agarrado às coisas do mundo, a usar seus sentidos. Ele usa seus sentidos naturais que Deus te deu para te enganar, quando você não está conectado com o Espírito de Deus. Amém? Por exemplo, ver para crer.
ele vai dizer vai buzinar no teu ouvido, no teu sentido natural. Como é que você vai crer em Deus se você não vê Ele? Não é isso? Então vá prestando atenção como é que o diabo é sagaz. Então, ó, ver para crer ou o que você está sentindo. Quer dizer, você está sentindo alguma coisa, ele diz assim, o que é que você está sentindo? Você não tem que sentir nada, irmão. Tem que sentir o que Deus fala com você, não o que o diabo te pergunta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que muitos estão doentes aí, porque qualquer doencinha diz que está morrendo, que está passando mal, porque está dando brecha para o inimigo jogar ele em cima de uma cama e matar ele e tirar a vida dele. Não busca Deus, busca as coisas do mundo e fica ligado às coisas carnais. Quando você achar que não está com a visão nítida, enxergando bem, quando não está tendo mais apetite para se alimentar ou sentir fome, ou quando achares que está surdo, não escuta mais, amém? Elas a têm permitido para que venhamos a ter experiências com seu grande poder. Então Deus te deu esses exemplos tatos, esses 5 sentidos naturais, para que você use no sentido de estar conectado com o Espírito de Deus, não com as coisas do mundo. Por isso que Deus te dá 5 sentidos perfeitos para você usar em toda a trajetória da tua vida. Como? O tato, para você não cair no escuro, não tropeçar numa escuridão. Te dá um olfato para você sentir o cheiro de podre, de coisa que não está legal para perto de você. Te dá um paladar para você sentir fome. Te dá um ouvido para ouvir, uma visão para tu enxergar. Você está brincando com as coisas de Deus, não cuida dela, não tem sentido espiritual para poder se conectar com Deus. Aí vem um buzinazinho assim no teu ouvido, mentindo para você, você acredita no que o mentiroso fala. Não é isso? Então, fique conectado com as coisas de Deus, porque ele diz, ó, como é que você vai ver para crer se você não está vendo? Ou o que você está sentindo? Tu não está sentindo nada. Amém? E quando você achar que não está com a visão clara, quando você não está tendo mais apetite, ou quando achar que está surdo, é o diabo colocando isso tudo na tua cabeça que você está com problema. Porque se realmente você está com problema, qual é o recurso que você tem que fazer para se curar de todos esses recursos que está sendo afetado? O médico. Você não vai ficar fazendo coisas atentando dando ouvido a quem está falando contigo, você não está vendo. É o diabo tentando colocar coisa na tua cabeça, que você já está cego, já está surdo, está mudo, e aí? Não é nada disso. Quando você estiver numa situação dessa, procura a medicina, o médico, que é ele que vai cuidar de você, porque é um instrumento colocado na terra pelo poder de Deus. Amém? Então guarda esse ensinamento no teu coração para não ficar dando brecha e ouvindo o vento subiar no teu ouvido, como Satanás faz com muitos aí, que estão caindo em declínio, achando que está doente sem estar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, guarda esse ensinamento no teu coração, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado e graças a Deus.